Bom, eu quero aproveitar e falar sobre essa questão dos impostos e também de subsídios, porque o presidente da República voltou a se reunir com as equipes econômica e social para debater o aumento de subsídios do governo. O André Anelli chega ao vivo para contar os detalhes para a gente agora. O Anelli, o presidente mostrou preocupação com a quantidade de subsídios? Conta aí para a gente. Bem-vindo. Mais uma vez sim, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula fez a segunda reunião essa semana com a equipe econômica, sendo então o ministro Fernando Haddad o centro das atenções, porque o governo vem justamente buscando alternativas para cortar despesas, principalmente depois dos últimos dias, na semana passada, mais especificamente, em que houve então a devolução da medida provisória que tratava da compensação da reoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais geram empregos na economia e também para os pequenos municípios do país, com uma pressão de que o mercado exige do governo federal um corte de gastos para então depois acabar provocando medidas de aumento de arrecadação. O mercado tem cobrado então que primeiro o governo precisa cortar despesas. O presidente Lula tem reunido a equipe econômica essa semana nesse sentido, fez a primeira reunião nesse sentido no dia de ontem e hoje uma reunião um pouco mais ampliada que teve, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a presença também de Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e da Assistência Social, e ainda Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência Social. Uma das alternativas do governo, até convocando esses ministros, é a revisão de alguns benefícios, como por exemplo, de programas sociais. O governo federal pretende fazer um pente fino em alguns programas sociais, no sentido de fazer com que beneficiários que não merecem ou que não precisam desses benefícios acabem não recebendo mais e aí gere uma economia por parte do governo. Essa é apenas uma das alternativas que estão na mesa. O governo federal vem estudando então essas alternativas no sentido de cortar despesas para então acabar tendo um melhor discurso, um melhor argumento para exigir então do mercado uma colaboração para o aumento de arrecadação. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Ótimo trabalho para você. Gustavo Segré, presidente da República, manifesta sua preocupação com subsídios, mas até aí todos nós estamos. O que é preciso fazer então? Porque um primeiro passo terá de ser dado para tentar acabar com tudo isso. Dar o exemplo seria um bom começo, me parece. Quando você reúne a sua família e diz, estamos com um problema de orçamento, então temos que diminuir os nossos custos, diminuir as nossas despesas. E aí, de repente, os filhos, a esposa, o avô, a avó mencionam, não, tá bom, então vamos todos comprometidos nisso. Mas o pai que mencionou essa preocupação começa a gastar mais, viaja muito, gasta em hotéis caros e troca de carro. Então, o exemplo que está dando, mesmo que o discurso seja precisamos cortar despesas, não é aquela manifestação prática de cortar despesas. Me parece que o governo deveria começar a dar o exemplo. E não tem a ver com a quantidade de despesas que possa ser cortada, e sim com a ação. Olha, estou comprometido com o corte de despesas e aqui está o meu aporte para esse projeto. Se não estamos preocupados com despesas e tal, 39 ministérios, 28 mil pessoas, cargos de confiança, é muita gente que não precisa estar aí e que todos nós sabemos está aí por uma questão de aliança política, não porque tenha necessidade de ter tantos ministérios. Precisava colocar tanta gente para ter o apoio político para conseguir se eleger presidente. Mas agora a corda está apertando. Eu não lembro, nos últimos muitos anos, de uma pressão social tão grande, inclusive na mídia, nós mesmos. Todos os dias falamos, tem que cortar despesa, tem que cortar despesa, tem que cortar despesa. Isso não era visto antes. Isso é uma situação em que o governo vai se tocar, seja pela discursiva nossa de pedir, ou seja, pelo exemplo, ele vai precisar cortar porque o número não vai fechar. E ele está se enforcando, especificamente nessas ponderações de aumento direto de colocações vinculadas com o aumento do salário mínimo. Vai chegar uma hora que a máquina vai parar.
E o governo deveria se antecipar a isso, porque seria muito triste que isso aconteça. Agora, Langana, entre dar ou não o primeiro passo, existe uma palavra muito importante, um divisor de águas, que é a popularidade. De que maneira a popularidade pode fazer ou não o presidente da República, o ministro da Fazenda, o ministro que cuida das questões sociais, tomarem uma medida, darem o primeiro passo em cortes de subsídios que hoje geram gastos ao governo federal? É claro que todo corte de gasto acaba sendo uma medida impopular. O corte de subsídio vai ser uma medida impopular perante a classe empresarial. O corte de despesas permanentes, como previdenciárias, ou propor algum tipo de reforma previdenciária, é impopular, porém é necessário. E o corte na máquina pública também é impopular ao funcionalismo público. Agora, esse é o trabalho de um governante, é mostrar que muitas vezes a medida impopular, ela é necessária para garantir a sustentabilidade econômica do país no médio e no longo prazo, e isso terá um benefício lá na frente. Aliás, eu digo mais, se ocorrer de fato uma sinalização de cortes de despesas, e aí eu divido em 3 grupos, Evandro: subsídios, máquina pública e os benefícios sociais. Se ocorrer um corte de despesa, o dólar cai e as taxas de juros começam a recuar no mercado. E isso começa a ter efeitos reais para a população. Então, pode ser que, mesmo sendo impopulares, os efeitos econômicos prevalecem e até o governo capitaliza em cima disso.